Bem, amigos da Rede Globo, muito bom dia, com imagens diretas de Zeltweg, o grande prêmio da Áustria de Fórmula 1 para você. E você observando as duas Renault. É sempre uma dúvida, embora Villeneuve tenha andado bem no treino, porque é um carro que tem problemas de estabilidade em curvas de alta. E como aqui é uma pista de curvas de alta, aí não importa se o ar é rarefeito, se os turbos andam bem em reta, porque ele vai ter sempre problemas, não vai fazer um bom tempo por volta. A Williams, fora os turbos, realmente, esses carros da Williams foram os melhores. Mas há sempre uma preocupação. Aqui o início da volta de apresentação, para então depois eles alinharem definitivamente para a largada. Os Williams foram os carros que alcançaram o melhor rendimento nos treinos oficiais, fora os turbos e fora o V12 Matra da Ligier. Mas há sempre uma preocupação, eu vinha dizendo, da equipe Williams em descobrir aquele misterioso problema de evaporação de gasolina, que foi o que prejudicou Alan Jones em Hockenheim 2 semanas atrás, já havia prejudicado Reutemann em Dijon e o mesmo Jones em Monte Carlo. Essa evaporação causa falta de gasolina, falta de combustível nas voltas finais da corrida. Isso parece ter sido descoberto, a causa, agora nos treinos que eles fizeram em Silverstone e Donington durante a semana, mas há sempre aquela dúvida se vai acontecer ou não. Além de que, Zeltweg é uma pista das vitórias surpreendentes, e isso também é bom se levar em conta. Foi aqui que Vittorio Brambilla ganhou em 75, debaixo de um temporal. Foi a sua única vitória na Fórmula 1 e também da equipe Martin. Em 76 ganhou John Watson, então com a equipe Penske, que também marcou aqui a sua única vitória na Fórmula 1. E a coisa se repetiu em 77, quando Alan Jones venceu pela primeira vez, então guiando um Shadow. Vocês podem imaginar o que significa uma vitória da Shadow na Fórmula 1. Isso tudo aconteceu aqui em Zeltweg, onde realmente quase sempre acontecem surpresas. É bom lembrar também um ano em que José Carlos Paty, guiando uma Surtees que não tinha a menor condição de fazer nada, ele obteve um 3º lugar excepcional numa corrida vencida por Jack Stewart. Quanto a Piquet, a gente deve levar em consideração que o Gordon Murray, que é o projetista do carro e parece que na Brava é quem mais entende desse negócio realmente, o Gordon afirmou que o negócio da equipe é realmente terminar na frente do Reutemann. Ou seja, eles não pensam em primeira instância numa vitória, que ele acha praticamente impossível. Mas como em corrida tudo pode acontecer, e como do Piquet a gente não pode esperar muito essa corrida calculada apenas para andar na frente do Reutemann, realmente pode até acontecer uma vitória e é o que a gente espera. Muito bem, você acompanhando a volta de apresentação no circuito, muito bonito, inclusive visual do circuito de Zeltweg. É um circuito à base da montanha. Apenas 23 carros na pista. Tem um que não larga. É o Mark Surer, que não vai largar. Ele que tinha conquistado a 23ª posição com o tempo de 1 minuto 38,522. São 53 voltas num total de 314 quilômetros, 951 metros. E você observou o circuito na volta de apresentação. É um circuito de alta velocidade. Vamos para a largada. É o grande momento de uma corrida. René Arnoux, Alain Prost, Villeneuve, Laffite, Reutemann, Jones, Piquet, Pironi. Olha a largada. O giro já vai lá para cima. René Arnoux por dentro. A curva inicial é por dentro. Agora sim, a largada. Já fugindo bem ali Jacques Laffite. E o Villeneuve também largou muito bem. Laffite, Villeneuve. Dois que largaram muito bem. Olha a gincana. Villeneuve está na ponta. E o Piquet mantendo ali a 6ª posição. Houve um toque ligeiro ali com outro carro da Ligier. Também tomando a ponta Villeneuve, Arnoux, Prost. As duas Renault ficando numa posição ingrata. Piquet está ali meio encaixotado. Hector Rebaque também. Vamos acompanhar essa primeira volta com a liderança da Ferrari. É Pironi que está na 4ª posição. Laffite, olha o Piquet tentando ultrapassar a Carlos Reutemann.
Ele está entre Reutemann e Jones. Nelson Piquet nesta primeira volta está entre Alan Jones e Carlos Reutemann. Pela ordem, Reutemann e Jones. Já tentando ultrapassar. Os 4 turbos nas primeiras posições. Villeneuve liderando. Arnoux, Prost, Pironi, Laffite, Reutemann, Piquet, Jones. Alain Prost é o segundo colocado. Arnoux está na terceira posição. Nelson Piquet tentando ultrapassar a Carlos Reutemann. Veja a Rebaque também passando por ali. O Watson caiu bastante na largada, hein? Contornando a curva Hindi. Villeneuve na liderança. Prost abriu para passar. Vai passar e assumir a liderança. Alain Prost rodou Villeneuve. Quer dizer, não chegou a rodar, errou o caminho. Tem outro que errou o caminho também. Carlos Reutemann. Carlos Reutemann errou o caminho. Com isso deve ter ficado atrás de Piquet, é claro. Piquet é o 6º colocado, ficando Alan Jones com a 7ª posição e Carlos Reutemann é o 8º colocado. Repare só na repetição, ia rodar o Villeneuve na entrada da gincana e acabou tendo que passar por ali desviando dos obstáculos. E o mesmo acontecendo com o argentino Carlos Reutemann. Tem que mostrar habilidade nessa gincana aí, hein? Portanto, Nelson Piquet na frente de Carlos Reutemann, isso é que importa. Pironi deu uma fechada ali no brasileiro Nelson Piquet, que tenta ganhar mais uma posição no início do Grande Prêmio da Áustria. Vamos para a segunda volta do Grande Prêmio da Áustria. Liderança do carro de número 15 de Prost. Olha o Piquet, já na frente de Pironi. Já na frente de Pironi, o brasileiro Nelson Piquet. Que bela imagem essa. Vão completar a segunda volta com Nelson Piquet na 4ª posição. Tá aí Jacques Laffite reclamando de Pironi. Quer dizer, o Piquet ultrapassou o Villeneuve. Exatamente. O Pironi está à frente do Laffite. Os 2 turbos em primeiro. Pironi é o 3º, Laffite é o 4º, Nelson Piquet o 5º colocado, Villeneuve era o 6º colocado. Ainda mantém. A 7ª posição é de Alan Jones, a 8ª posição de Carlos Reutemann. São 53 voltas. E nas primeiras posições, nessas 2 voltas iniciais, há uma troca de posições. Olha, o Villeneuve está com dificuldade para dominar o seu carro. Nas curvas de alta ele tem problemas com a sua Ferrari. Ele está com o carro reserva porque estourou o motor do titular esta manhã. Mesmo assim ainda se mantém. É o Villeneuve, né? Repetindo então para vocês e confirmando na segunda volta, que estamos com 2 voltas e meia. Primeiro lugar, Prost. Segundo lugar, Arnoux. Terceiro lugar, vai pintar aí. Pironi, 4º Laffite, 5º Piquet, bem próximo. 6º Villeneuve, 7º Jones, 8º Carlos Reutemann. E o Nelson Piquet muito próximo de Laffite. Aí está o brasileiro. E muito próximo também de Pironi. O Piquet pode ultrapassar e ganhar 2 posições. Vamos acompanhar. Nelson Piquet tentando. Laffite está fazendo sinal com o braço que o Pironi está aprendendo. Piquet ultrapassou primeiro. Ultrapassou, não chegou a ultrapassar. Ele perdeu o ponto de tangência. Quando entrou ali na gincana, teve que evidentemente frear. Mas o Piquet pode assumir já a 3ª posição do Grande Prêmio da Áustria. Veja como o Pironi abre. Depois na curva o Laffite encosta. São as emoções da Fórmula 1, diretas de Zeltweg para você.
Confirmando os 10 primeiros colocados, Laffite numa bela briga com Pironi. Nesta quarta volta do Grande Prêmio da Áustria. Prost e Arnoux, os 2 primeiros colocados. Você vê o terceiro colocado, Pironi, o quarto colocado, Laffite, o quinto é Nelson Piquet. Sexto, Villeneuve. Sétimo, Jones. Oitavo, Reutemann. Nono, Andretti. Décimo, Patrese. E o Jones se aproximando. Portanto, o Jones ultrapassou o Villeneuve. O Jones e o Reutemann ultrapassaram o Villeneuve. Pironi. Curvas de baixa, ele tem, evidentemente, dificuldades com o seu turbo, prendendo o Laffite, prendendo o Piquet. E com isso vão chegando as duas Williams. Agora veja na reta como abre. Nelson Piquet está aí numa posição desagradável com o Jones tentando por dentro. Laffite acabou pisando um pouco mais. Agora, do jeito que o Pironi está ali na frente, vai atrapalhar todo mundo aí atrás e com isso favorecer as Renaults. Nelson Piquet tentando ultrapassar de vez os dois, Laffite e Pironi. Já foram completadas 4 voltas, são 53. Nessa transmissão exclusiva que a Globo faz para você, direto de Zeltweg, passando ali pela zebra. O Jones e o Reutemann atrás. Laffite não consegue ultrapassar Pironi. Compensação, o Prost e o Arnoux se mandaram. Daqui a pouquinho vamos dar a diferença das duas primeiras colocadas. E o Patrese já no combate a Villeneuve. Tá aí Nelson Piquet, ultrapassou a Jacques Laffite. Nelson Piquet ultrapassou a Jacques Laffite. Como ninguém sabe, ninguém viu, mas que ultrapassou, ultrapassou. E aliás, foi uma ultrapassagem arrojada na saída ali da gincana. Nelson Piquet, o quarto colocado do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Tem que se livrar ali do Pironi para sair desse bolo, abrir com calma, um segundo por volta e ficar esperando os turbos. A temperatura é altíssima no circuito. Estamos com mais de 30 graus. Nelson Piquet ganhou a posição de Laffite. Agora o negócio é com a Ferrari de Pironi. Laffite procura recuperar a posição. Muito bom o início de corrida. É um circuito que tem muitos desníveis, exigindo muita suspensão, muita subida. É na base da montanha. Jones, Reutemann ali atrás. A liderança de Prost, a segunda posição é de Arnoux, a terceira de Pironi, a quarta de Piquet. Quinto, Laffite, sexto, Jones, sétimo, Reutemann. (14 segundos do líder da prova para Nelson Piquet. Aí está a primeira gincana. Todo mundo andando junto nesse bloco, nesse pelotão. Hector Rebaque e John Watson foram para o box. Enquanto que na oitava posição está Villeneuve e Nelson Piquet tentando ultrapassar Pironi. Conseguiu, vai ganhar a terceira posição. Nelson Piquet lutando ali com a Ferrari. Por dentro Nelson Piquet, Pironi fechou a porta. Belíssima briga. E o Pironi está prendendo todos esses carros, enquanto que o Alain Prost e o Arnoux vão colocando a diferença toda.
14 segundos. Quem foi para o boxe não foi o Watson, foi Mário Andretti. Veja que beleza que é esse circuito de Zeltberg. Nelson Piquet tem que se livrar daí, tem que sair daí. Senão vai perder contato com os líderes da prova. Se bem que o que interessa é chegar na frente do Carlos Reutemann. E ele já está na frente do Reutemann. Já foram completadas 5 voltas das 53 programadas. Contornando a curva Hindt. Essa é a reta dos boxes. Velocidade aí chegando a 305 km por hora. A entrada da gincana. Veja como ele segura, ele freia. O carro não desenvolve bem. Mais uma tentativa do Nelson Piquet. Mas o Pironi, que ele segura esse pessoal aí, não é fácil. Lafite procura recuperar a posição de Piquet. Aí está Lafite, ultrapassando a Nelson Piquet. Recupera a 4ª posição, Jacques Lafite. Piquet caiu para a 5ª. Piquet cai para a 5ª posição e vai para o combate Lafite. Acho que o Lafite estava esperando o Piquet. O Piquet não se decidiu. Tentou, não passou o Pironi. O Lafite vai para a briga. E depois são da mesma nacionalidade, falam o mesmo idioma. Tá certo o Piquet. Jones atrás, Reutemann ali também. Procura recuperar Nelson Piquet. 6ª volta. É uma transmissão exclusiva da Globo. Até o Patrese chegou na briga ali. Mas é uma corrida maravilhosa. Nelson Piquet outra vez procurando ali, procurando. A liderança é de Alain Prost, Arnoux. Olha o Piquet, abriu. Vai ultrapassar outra vez Lafite. Vamos ver se consegue. Na curva Bosch. Não conseguiu, não. Diferença de 15 segundos. Lafite, esplêndido, esplêndido. No mesmo lugar onde ele passou Nelson Piquet, Jacques Lafite assume a 3ª posição do Grande Prêmio da Áustria. Mas foi uma ultrapassagem muito arrojada de Lafite. Olha o Piquet, passou também. Nelson Piquet também passou. É o 4º colocado outra vez o brasileiro Nelson Piquet. Enquanto que você revê a ultrapassagem de Lafite sobre Didier Pironi. Agora a tendência é uma fuga dos dois. Perdeu a posição para Jones também, Villeneuve. Aliás, o Pironi. E o Reutemann vai atrás. Patrese também. Pironi insiste com o Jones. Jones já ultrapassou. É o 5º colocado, Alan Jones. O 6º é Pironi. O 7º, Reutemann. O 8º, Patrese. Muito bom o início do Grande Prêmio da Áustria. Reginaldo Leme trazendo a sua observação direto de Zeltberg. Bom, mais ou menos tudo dentro do previsto, na medida em que as duas Renault estão bem na frente e correndo tranquilas. Agora, realmente, o que se vê é uma corrida excepcional, ou o que se viu até agora, porque enquanto o Pironi conseguiu se manter na frente, foi um show de técnica e perícia dos 5 pilotos que estavam ali. Ele, Pironi,
mais o Lafitte, o Piquet, Jones e Reutemann. Uma corrida excepcional. Agora realmente o Pironi caindo muito, já com problemas na sua Ferrari. É uma transmissão exclusiva para você, direto de Zandvoort, mostrando o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Apenas conferindo, Alain Prost é o primeiro colocado, René Arnoux o segundo, terceira posição para Jacques Lafitte, quarta posição para Nelson Piquet, quinta posição Alan Jones, sexto colocado Carlos Reutemann. A diferença permanece de 17 segundos dos dois líderes, Prost e Arnoux. Agora 20,12 a diferença de Prost para Nelson Piquet. Na volta de número 10 do Grande Prêmio da Áustria. Rede Globo na Fórmula 1. Indo para a 11ª volta do Grande Prêmio da Áustria, com liderança de Alain Prost e René Arnoux, segundo colocado, Nelson Piquet é o quarto, Lafitte é o terceiro. (19 segundos a diferença do primeiro colocado para Nelson Piquet. Fazendo bem a gincana Piquet. Jones à frente do Carlos Reutemann. Ele é o quinto colocado. Mas o Reutemann está bem mais atrás. Agora o Piquet vai partir para cima de novo do Jacques Lafitte. Lembrando que o Jacques Lafitte é o terceiro colocado do Campeonato Mundial, tendo 25 pontos. Nelson Piquet tem 35 e Carlos Reutemann 43. E o Jones 24. Olha aí, Villeneuve deve ter dado uma pancada muito séria ao Villeneuve. Olha como é que ficou a Ferrari do Villeneuve. Já no início da corrida estava pedindo para que acontecesse uma coisa dessa. Foi de frente, hein? Na volta de número 11, felizmente com o Villeneuve nada aconteceu. Na opinião dos jornalistas, o grande favorito desta prova, ou o vencedor dessa prova, estaria entre os nomes de Lafitte e Nelson Piquet. Não acreditam na possibilidade dos turbos da Renault terminarem a prova com a temperatura que está lá em Zandvoort. E eu não sei se o Reginaldo concorda com essa tese dos jornalistas internacionais. Eu achei que foi feita uma enquete ontem à noite e eu, inclusive, achei que Lafitte era um que tinha grande possibilidade. Mas isso tudo levando-se em conta a incógnita que ainda são as duas Renault. Ninguém duvida que eles possam vencer essa corrida, já venceram no ano passado. Mas se houver algum problema, e tem havido, como houve em Hockenheim, a briga seria entre Lafitte e Piquet, e está se confirmando agora. A
A diferença do líder da prova, Prost e René Arnoux também acompanha Prost. 17,59 a diferença do primeiro para o terceiro colocado, que é Jacques Laffite. Consequentemente, o Piquet está ali logo atrás. 18,78. A diferença do primeiro colocado para Nelson Piquet, que é o quarto. Jones é o quinto, Reutemann é o sexto. 81, o ano do esporte na Globo. Lembrando que o próximo grande prêmio será realizado em Zandvoort, na Holanda. Veja a diferença visual dos dois primeiros colocados para terceiro e quarto lugares. É exatamente a ferradura. E foi exatamente nesse ponto que ano passado o Nelson Piquet bateu. Jacques Laffite mantendo a posição. Nelson Piquet acompanhando o ritmo de Laffite. Jones também está se posicionando nesse quarto lugar. Não vai nem mais nem menos. Nem chega perto do Piquet, nem perde terreno. Apesar do calor e tudo mais, ano passado, nesse mesmo circuito, Jabouille foi o vencedor com um Renault Turbo. Agora, Reginaldo, aquela expectativa de uma possível chuva permanece ou não? Bom, existem agora as nuvens cobrindo o chão, as nuvens que não existiam nos treinos de sábado e de sexta-feira. Agora, continua quente, tempo firme e um pouco de vento. Não é tão provável a chuva, não. Felizmente para todos nós, né? Até para quem faz o mapa da corrida. E com chuva, a coisa ia ser dificílima. Falar nisso, vamos confirmar o número de voltas. Estamos faltando 39 voltas. 39 voltas para o encerramento da prova. São 53, portanto, estamos na volta de número 14. É uma transmissão da Globo para você com exclusividade, mostrando direto de Zeltweg, na Áustria, esta vitória de Alain Prost. Pelo menos a liderança de Alain Prost. A segunda posição de Arnoux. Terceiro, Laffite. Quarto, Piquet. Quinto, Alan Jones. Sexto, Carlos Reutemann. Sétimo, Pironi. Oitavo, Patrese. Décima posição para Watson. E a nona posição é do Nigel Mansell. Nigel Mansell estava na nona posição, consegue a oitava posição. Ele com a sua Lotus. 81 é o ano do esporte na Globo. E veja a briga exatamente aí de Nigel Mansell, que já ultrapassou Patrese e vai tentar ultrapassar a Pironi. Se isso acontecer, fica numa posição, fica na sétima posição. Muito boa a briga por aí. Pironi, Mansell, a Lotus pintada de forma tradicional. Watson, que é o 10º colocado. Patrese é o 9º. Mansell é o 8º. E Pironi o 7º. Esse grande prêmio da Áustria. Nigel Mansell poderia ser considerado a grande zebra para essa corrida.
John Watson ultrapassou a Ricardo Patrese. Ganha a 9ª posição, Watson. O que o Pironi perde nas curvas, ele ganha na reta. Mansell por dentro. Aí na reta, quando funciona o turbo. Seria o 3º pelotão do Grande Prêmio da Áustria. 8ª, 9ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª posições. Já foram completadas 15 voltas do Grande Prêmio da Áustria. Estamos na volta de número 16. Os 4 andando praticamente juntos. E vai caindo o rendimento do líder, do Prost e também do Arnoux. O Laffite já está a 13 segundos e o Piquet está a 14 segundos dos 2 primeiros colocados. A volta mais rápida foi do Villeneuve até agora. Que aliás já parou, né? Interessante o duelo aí de Pironi, Mansell, Watson, Patrese. Lembrando que Nelson Piquet está na 4ª posição. Patrick também foi para o boxe. Olha o John Watson por dentro. Mansell não deixou, não. Mansell. Bonita ultrapassagem de Nigel Mansell. Nigel Mansell ganha mais uma posição no Grande Prêmio da Áustria. Bonita ultrapassagem de Mansell. Pegou o ponto de tangência e não freou, não. Quem foi obrigado a frear foi o Pironi. 7ª posição para Nigel Mansell. Patrese querendo recuperar a posição de John Watson. 1ª posição, Prost. 2º, Arnoux. 3º, Laffite. 4º, Nelson Piquet. 5º, Jones. 6º, Reutemann. 7º, Nigel Mansell. 8º, Pironi por enquanto. 9º, John Watson. 10º, Ricardo Patrese. Cada volta vai caindo a diferença dos 2 primeiros colocados para Laffite e Piquet. Agora é de 12,3 do primeiro para Laffite, que é o Prost, também no boxe. E de 13,2 para Nelson Piquet. Eu aí faço uma pergunta ao Reginaldo, que está acompanhando de perto. O que está acontecendo? Os Renaults estão caindo de rendimento ou Laffite e Piquet estão andando mais? Bom, sem dúvida, agora que o Laffite e o Piquet não tem mais aquela briga, não tem mais o Pironi na frente, eles realmente aumentaram o seu rendimento. Agora eu acredito também numa determinação do boxe da Renault para diminuir um pouco o ritmo inicial de corrida do René Arnoux e do Alain Prost. Isso, sem dúvida, deve ter acontecido também. A não ser que a diferença caia muito rapidamente daqui para frente, deve ser isso. 11,96 agora a diferença. Na volta de número 17 do Grande Prêmio da Áustria. 81, o ano do esporte na Globo. Faltando 35 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Áustria, Nelson Piquet se mantém na frente de Carlos Reutemann, é o que importa. Ele é o 4º colocado, Reutemann é o 6º colocado. Aliás, com relação à pontuação,
existe uma explicação que é dada agora pelo Reginaldo Leme e é que é muito importante, porque o Carlos Reutemann vai ter que abandonar um resultado daqui até o final e o Piquet parece que não, correto, Reginaldo? Exatamente. É importante observar que o regulamento inicial da Fórmula 1 válido para 81 foi modificado depois daquela convenção de Concórdia, em que se estabeleceu que não mais 5 resultados seriam eliminados por cada piloto, mas 4. O regulamento dizendo principalmente que a metade do total das corridas, aproximado para mais, se não for o número inteiro, mais 3. Ou seja, um total de 15 corridas, a metade seria 7,5, aproximado para 8, mais 3. 11 corridas no total válidas, das 15 totais realizadas. Então, cada piloto teria que eliminar 4 resultados. E o Piquet já tem 5 resultados em que ele marcou 0 pontos. Então, ele daqui para frente não terá que eliminar nenhuma corrida. O Reutemann não marcou ponto em 3 corridas, então ele ainda tem que eliminar uma. No momento, se fosse fazer observar o regulamento, no momento, o Reutemann, em vez de 43 pontos, teria 40. E o Piquet, os seus mesmos 35. Daqui para frente, o Reutemann terá que marcar pontos em todas as corridas para eliminar apenas esses 3 que ele não tem. Agora, se ele deixar de marcar em uma das corridas, a situação é exatamente a mesma. O que leva a crer que o que significa dizer que o Piquet tem uma corrida a mais para marcar pontos. Isso é ponto passivo. Apenas 10 segundos. A informação também do Janos Lengel mostrando 10 segundos a diferença de Prost para Laffite. Pironi, Watson, Patrese. O Pironi conseguiu segurar todo mundo nessa corrida. Melhor volta do Arnoux agora. Média horária 217.626. Bela média, hein? Tentativa de John Watson. Ele quer a 8ª posição de Pironi. O 7º colocado é Mansell. O 6º é Reutemann. O 5º é Jones. O 4º é Piquet. O 3º é Jacques Laffite. 2º, René Arnoux. E 1º, Alain Prost. Faltando 34 voltas para terminar o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Rede Globo na Fórmula 1. Estamos com 39 minutos de prova. A cada volta vai diminuindo a diferença do líder para Jacques Laffite e, consequentemente, para Nelson Piquet. Agora menos de 10 segundos. Largaram apenas 23 carros. Televisão austríaca procurando mostrar os duelos. Viu o carro de número 11 da Lotus? Uma roda sai do chão naquele ponto ali do circuito. Watson.
1:01, a volta mais rápida da prova, e agora pertence a Jacques Lafitte. O Hélio de Angeli está ali atrás, mas não tem nada a ver com esse bolo aí, não. Décima primeira posição, portanto, por diante. Então ele tem sim. Tem, porque o Patrese é o 10º. O Watson é o 9º, o Villeneuve, aliás, o Pironi é o 8º e, evidentemente, o Nigel Mansell é o 7º colocado. O Hélio de Angeli está disputando posição aí, sim. Conforme a previsão, Jacques Lafitte chegando muito próximo de Jacques Lafitte. Olha, Jacques Lafitte chegando muito próximo do Prost. Dele ele está bem próximo. Está dentro do carro, né? Agora, o que tem de gente aí na frente? Inclusive o Hector Rebaque está na frente do Arnoux. Passou ali o Burgut, que é o outro retardatário. Opa, problema ali com o Lafitte, hein? Houve um erro na curva. Vamos ver se é erro apenas ou um problema com o carro. Deve ter sido apenas o erro. Agora, entre ele e o Arnoux, está o Andretti, o Giacomelli. E a volta mais rápida de Jacques Lafitte. Já passou pelo Giacomelli também. 1:37,97, a volta mais rápida de Jacques Lafitte. Outro bom momento do Grande Prêmio da Áustria. 1:02,97, Arnoux Lafitte. Piquet é o terceiro colocado, Reutemann é o quinto. O Rebaque está à frente ali do Arnoux. A volta de número 31. Arnoux ultrapassou finalmente Hector Rebaque. Lafitte com muita disposição, a diferença de Lafitte para Nelson Piquet de 6 segundos. E o Rebaque não está facilitando muito pro Lafitte, não. Arnoux já ultrapassou. Bem próximo, Jacques Lafitte. O Arnoux. O Lafitte realmente tá voando na pista, o Arnoux também tem problemas. E do jeito que ele chegou agora, não tem diferença. 76 centésimos na reta dos boxes na volta de número 33. A impressão que se tem que Arnoux tem algum problema de suspensão também. Nelson Piquet procura também tirar a diferença dele para Jacques Lafitte. Estamos com 58 minutos de prova.
Na volta de número 33, faltando 20 voltas. O ano do esporte na Globo. Andando muito Jacques Laffite no Grande Prêmio da Áustria. Já no vácuo de René Arnoux. Já teremos um novo líder. Ele que é o terceiro colocado no Campeonato Mundial de Pilotos. Vai passar na reta dos boxes. Aqui na reta fica um pouco difícil. O tubo abre. Na saída da gincana. Indo para a curva Bosch. Hector Rebax foi para o box. O Arnoux abriu, hein? O Piquet definiu bem. Isso daí é praticamente uma ferradura, como tem no circuito de Interlagos em São Paulo. Laffite ensaiando. Reginaldo, como é que você vê esse ensaio do Laffite? Já passou da época ou é agora? Nesse ponto aí? Eu acho que está muito próximo o momento de ele ultrapassar. Mas sem dúvida, piloto frio, calculista como ele é, ele vai ensaiar bem o momento de fazer essa ultrapassagem. Assim como foi com o Piquet, vocês estão lembrados no início da corrida. Ele vai tentar em vários pontos para experimentar qual é o ponto melhor para ele tentar essa ultrapassagem. Melhor volta, Arnoux, com a velocidade de 300, aliás, a velocidade máxima 307 quilômetros, que foi obtida na melhor volta. Velocidade máxima 307 quilômetros. Por isso que o Laffite está tendo muita dificuldade para ultrapassar a René Arnoux. Numa reta 307 km por hora, o motor turbo, evidentemente, rende muito mais que o motor convencional. A volta de número 35, Nelson Piquet na terceira posição. Resta saber a diferença dele para Jacques Laffite, já que a televisão da Áustria não mostra mais o Piquet. E a diferença dele para o Alan Jones. 8,8 dele para o Laffite. E 4 segundos, ponto 8 para o quarto colocado, que é Alan Jones. O que chega a preocupar, hein? Faltando 18 voltas. Estamos na volta de número 35, Laffite encostou. Na curva Rindt. Vai para a reta dos boxes. Aí não dá, aí não dá. Entrando na gincana, ele procura diminuir a diferença. 9 segundos, ponto 2 de Piquet para Jacques Laffite, portanto dele para o líder também. A diferença aí é mínima. Olha aí. Bruno Giacomelli pega pouco fogo ali ou não?
pessoal, em vez de pegar extintor, sai todo mundo de perto. Finalmente foram buscar extintor. Entrada do box. Aí está a repetição. Jacques Laffite no mesmo ponto que ele ultrapassou Nelson Piquet no início da prova. Ano do esporte na Globo. Volta de número 36 do Grande Prêmio da Áustria. Nelson Piquet mantém a terceira posição. Alan Jones é o quarto colocado. Carlos Reutemann o quinto colocado. Jacques Laffite procurando ultrapassar a René Arnoux. Acabou o fogo e o carro também. Foi na entrada do box. Deveremos ter esse duelo, acho que até o final da corrida, hein, Reginaldo? Você pode perceber que o Laffite já começou a fazer um traçado um pouquinho diferente do Arnoux. Ele se aproxima bastante, está perto daquele ponto onde ele tentou aquela passagem mais arriscada sobre o Piquet, exatamente aí, e quase consegue. Conseguiu sobre o Piquet e quase conseguiu agora sobre o Renault. E como você vê a apresentação do brasileiro Nelson Piquet mantendo a terceira posição. Bom, a diferença do Piquet pro Laffite e pro René Arnoux vem sendo mantida. O que caiu um pouco é dele pro Jones, mas é natural que o Jones esteja apertando mais agora nesse final de corrida, porque ele se poupou até agora. Eu acho que vai bem, o ritmo do Piquet é bom. Lutando assim, pro terceiro ou no máximo segundo lugar, se houver quebra na frente. É o que ele pretendia. Vitória mesmo é o que nós estava pensando. 1h06 de prova, Grande Prêmio da Áustria exclusivo. Liderança por enquanto de René Arnoux, segunda posição para Jacques Laffite. Diferença de 9,9 Laffite e Piquet, que é o terceiro colocado. Quarta posição para Alan Jones, quinto lugar Carlos Reutemann, sexta posição John Watson. O sétimo, oitavo Patrese, nono Pironi. Agora tem um bolo de gente aí, hein? Bandeira azul, vários retardatários à frente do líder da prova. Faltando 15 voltas, portanto estamos na de número 38. Laffite por dentro, ultrapassou naquele ponto onde ele ultrapassou Piquet. Laffite é o novo líder do Grande Prêmio da Áustria na volta de número 38. Belíssima ultrapassagem de Jacques Laffite. O Arnoux nem viu, quando olhou já era tarde. Assume Jacques Laffite. Ele que tem 25 pontos, se ganhar vai para 34. Bom, se bem que o Piquet está marcando 4. Piquet iria para 39. É o líder da prova, Jacques Laffite. Vai dar uma volta sobre o Pironi. 81 ano do esporte na Globo. Mais uma vez a ultrapassagem e a confirmação dos 6 primeiros colocados. Laffite, Arnoux, Piquet, Jones, Reutemann e Watson. Bonita ultrapassagem de Jacques Laffite.
Interessante, Reginaldo, que todo mundo fala na luta, Reutemann, Piquet, Jones, pelo título mundial, mas o Jacques Laffite está aí, hein? Exatamente, uma vitória do Laffite agora, essa luta iria aumentar bastante, ia entrar praticamente em terceiro nessa luta dos que estão na ponta do campeonato. Porque matematicamente tem ainda que se considerar Jones, Villeneuve, Watson e Prost com chance de ganhar o título. Nelson Piquet, na volta de número 40, mantendo a diferença de 9 segundos para o segundo colocado, que agora é Arnoux. Aliás, 9 segundos para o primeiro colocado. Piquet bem próximo também dos líderes. Faltando 13 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Áustria. Rede Globo na Fórmula 1. Jacques Laffite liderando o Grande Prêmio da Áustria com a segunda posição para René Arnoux. Ele já vai ganhando muita distância. E o Pironi errou a chicana e evidentemente caiu lá para trás. Mas o Laffite, como a gente dizia, passou com muita facilidade pelo Arnoux naquele ponto, depois de levar 6 voltas, tentando exatamente chegar naquele ponto com precisão. Faltam 13 voltas. Já abre quase que 2 segundos de vantagem sobre René Arnoux. O Piquet, que vem mantendo uma média, e o rendimento do Arnoux vai caindo, o Piquet pode aspirar um segundo lugar. O raciocínio é certo do torcedor, Reginaldo, ou é muita coisa o segundo lugar? Realmente ele ainda pode aspirar esse segundo lugar, que está agora a 6,2 do René Arnoux. E se o rendimento de Arnoux continuar caindo nessas 14 voltas, nessas 12 voltas que faltam para terminar a corrida, o Piquet pode chegar lá e tentar uma ultrapassagem assim, mas no finalzinho. Essa diferença, se diminuir, não vai diminuir rapidamente. A não ser, evidentemente, que haja um problema mais grave com o carro de René Arnoux. Alan Jones. O Alan Jones ultrapassou André de Césares. Agora 6 segundos. É um retardatário de Césares. 6 segundos a diferença de Piquet para Arnoux. E o box da Brabham já mais agitado, com essa diferença que cai com uma boa perspectiva do Piquet lutar pela segunda posição. Alboreto no box. É o ano do esporte na Globo. Ricardo Patrese. Laffite chegando no Patrese. Faltam 11 voltas. Passou fácil. Patrese já vai ultrapassar o De Angelis.
Jacques Laffite, que é o líder do Grande Prêmio da Áustria. René Arnoux. Só os 6 primeiros colocados estão na mesma volta. Olha o Ben. Tá contente, tá dando tchauzinho. 11 voltas para terminar o Grande Prêmio da Áustria. A diferença de Laffite para Arnoux já é de 2 segundos. E a diferença de Arnoux para Piquet está 5,98. Laffite abriu, ultrapassou a Patrese. Quer dizer, tentou ultrapassar, não, ultrapassou. Patrese é o 8º colocado do Grande Prêmio da Áustria. A confirmação do De Angelis em 7º. Bandeira azul ali pro De Angelis. Parece que ele não viu. Diferença de Laffite para Piquet sendo cronometrada. Aumentou, foi para 7,40 para 13 no box. Perdeu a 8ª posição para 13. Voltas 81, ano do esporte na Globo. Piquet acabou perdendo 2 segundos. E a gente chama o Reginaldo para saber se ele perdeu os 2 segundos por problema no carro ou porque o Arnoux está andando mais. Eu acho que é a confirmação daquilo que a gente vinha dizendo. Não há razão nenhuma no carro do Arnoux e no carro do Piquet para que haja essa aproximação. O Piquet faz apenas uma corrida tranquila, recomendada pela própria equipe, o que se poderia até sentir pelas declarações do Gordon Murray antes da corrida, de que o negócio era chegar na frente do Roy. O Piquet, pela sua própria personalidade, não admite muito isso, correr para chegar na frente do Roy, mas ele sabia que nessa corrida não dava para fazer outra coisa. Ele anda no seu ritmo normal, o Arnoux não tem problema, com o Laffite na frente é muito mais fácil o Arnoux tentar acompanhar o Laffite, então essa diferença ter aumentado ou caído, alguma volta caído por 1 segundo e agora aumentando 2. Nenhum problema e o Piquet deve chegar em terceiro se continuar do jeito que está. Eliseu Salazar vai parar. O próximo Grande Prêmio será disputado no circuito de Zandvoort. Será o Grande Prêmio da Holanda. Sim, é pneu que está aí na pista. É um pedaço de alguma coisa ali, né? Se for alumínio...
Se for um pedaço de alumínio, o Hélio de Ângeles está ali atrás do Arnoux. Vai ter problema, porque ele passou bem em cima. Agora veja bem. O Arnoux, o Hélio de Ângeles está andando praticamente igual que anda o Arnoux. E o Piquet perdeu 2 segundos do Arnoux. Para a volta 46, Jacques Laffite, o líder do Grande Prêmio da Áustria. O Arnoux está muito próximo do Laffite, hein? 9 segundos a diferença, não sei não, hein? A distância tem-se a ideia que Jacques Laffite está com problema. Eu vou chamar o Reginaldo. Reginaldo, que a distância visualmente o Arnoux está chegando no Laffite. Está todo mundo diminuindo a diferença. Olha aí. A verdade é que sem aumentar o ritmo nem nada, inclusive o rendimento, o barulho do motor do Renault Turbo, de René Arnoux, é até identifica até um ritmo um pouco menor do que o seu no início da corrida, mas assim, facilmente ele está mantendo aquela diferença e se aproximando um pouco de Laffite. Quer dizer, ele não precisou forçar para diminuir essa diferença. Pode ser que o Laffite tenha problema. E outro detalhe também, os dois estão diminuindo bastante o ritmo. O Piquet tirou 2 segundos numa volta. Pode dar até aquela chamada zebra de final de corrida. O Piquet mantendo o ritmo dele e acabar encostando nos 2 líderes. Se bem que nós estamos a 7 voltas de encerramento. Vamos acompanhar com muita atenção. E nessa pista acontece de tudo. Ano passado o Jones também arrumou uma dessa. Quase que ele ganha a corrida do Jabouille. Ele estava muito atrás e na última volta ele tirou uma diferença assim bárbara. Ô, Patrese. Quando o Patrese não roda, o Villeneuve não para, não é corrida oficial, né? Salazar, Eliseu Salazar. Parece que parou ali para dar autógrafo. Também não está preocupado que saiu da corrida, não. Faltando 6 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Áustria. 81, o ano do esporte na Globo. Vamos observar nesta volta as diferenças do primeiro para o segundo colocado, do segundo para o terceiro, que é Nelson Piquet do Brasil. Volta de número 48. Oito segundos de Arnoux para Piquet. Vamos confirmar o número de voltas aí. Faltam 5 voltas. Foram completadas 48. 4 voltas agora. 49 então. Laffite aumentou a diferença de novo para Arnoux. Cada volta aí é uma história, hein, Reginaldo? Exatamente. Essa variação de diferença do Laffite, do Arnoux e do Arnoux para o Piquet. O Piquet chegou a ganhar 2 segundos numa volta, mas também perdeu 2 segundos por volta. Eu acho que ele é um final de corrida em que os carros não correspondem exatamente ao que o piloto quer no momento. Às vezes consegue fazer uma volta melhor
às vezes cai bastante de rendimento. E embora aqui na Áustria seja normal a surpresa das últimas 5, 6 voltas, parece que a coisa vai terminar realmente como está. É uma transmissão exclusiva da Globo mostrando a Fórmula 1, mostrando o Campeonato Mundial de Pilotos. Bom, caso aconteça a vitória do Laffite, que está em primeiro lugar, ele vai para 34 pontos. Nelson Piquet no terceiro lugar vai fazer 4 pontos, vai para 39. E o Reutemann vai para 45. Agora atenção, hein? Eu gostaria de uma confirmação. Parece que tem chuva no circuito, Reginaldo. Foi efetivamente agora pelo Alto, picos de chuva da curva de alto, aqui no alto da montanha. Bem longe do ponto, uma chuva fina que pode causar algum perigo numa curva apenas. É na parte alta do circuito. Pode mudar muita coisa aí, hein? Fica mais perto da montanha, lá no pé da montanha. Nelson Piquet apareceu no vídeo. O Jones parece estar ali atrás, hein? É o quarto colocado, o Alan Jones. Volta de número 50, Nelson Piquet mantendo a terceira posição. Carlos Reutemann com problemas nas últimas voltas do Grande Prêmio da Áustria. Pode perder a quinta posição. 4 segundos de vantagem sobre Alan Jones. E 7 segundos, ponto 5 para Arnoux. Piquet, Arnoux. Momentos decisivos do Grande Prêmio da Áustria. Jacques Laffite. Está saindo da Hinditz. Chegou Arnoux. René Arnoux, que largou na primeira posição do Grande Prêmio da Áustria. Sete segundos, ponto 1. Faltando 3 voltas para terminar. Diferença de Arnoux para Piquet, 7.1. E de Piquet para Alan Jones de 4 segundos. Aí que está o problema. Pega a parte lá com chuva. A parte alta do circuito pode se complicar. Caso Jacques Laffite vença esse Grande Prêmio, o equilíbrio nas primeiras posições pela luta direta ao título é um negócio incrível. Uma hora, 27 minutos, 40 segundos de competição. Normalmente o Grande Prêmio da Áustria tem 1 hora e 30 quando não chove. Duas voltas. Faltando 2 voltas. O panorama para essas 2 últimas voltas, Reginaldo Leme. Bom, teoricamente, como eu acabei de dizer, a corrida deveria terminar assim como está. Veja bem a diferença do Laffite do Arnoux, 5.3, e a diferença do Arnoux para o Piquet, do Laffite para o Piquet de 12.5, o que significa uma diferença do Arnoux para o Piquet de pouco mais de 6 segundos. É um rendimento que os 3 vem sendo mantidos. Teoricamente, isso vai até o final da prova, porque falta 1 volta e meia, e não há como haver uma mudança nessas 3 primeiras posições. Muito bom para o campeonato. Jacques
Laffite vai completar a penúltima volta do Grande Prêmio da Áustria. Seis primeiros colocados: Laffite, Arnoux, Piquet, Jones, Reutemann, Watson. De Angelis é o sétimo colocado. Faltando agora uma volta. É a última volta do Grande Prêmio da Áustria. Muito próximo da vitória, Jacques Laffite. Vai totalizar 34 pontos, Jacques Laffite. Nelson Piquet vai marcar mais 4, vai para 39. Carlos Reutemann mais 2, 45. Você dizia que o Carlos Reutemann tinha problemas, Reginaldo. Continua em quinto, há perspectiva de perda de posição? Ele pode perder a posição, mas acontece que o John Watson está muito distante e ele, embora tenha caído bastante de rendimento, está agora a 31,8 de Laffite, mas o Watson está a mais de um minuto. Quer dizer, ele poderia perder a posição se tivesse mais algumas voltas, mas não do jeito que está. Agora, realmente, o barulho do motor do carro do Reutemann é muito esquisito. Ele está com problema já há 5 voltas. Vai terminar o Grande Prêmio da Áustria com a vitória de Jacques Laffite. Faltando 1000 metros para a vitória de Jacques Laffite. E uma festa no box da Ligier. 30 pessoas ali perto da mureta, esperando a bandeirada para Jacques Laffite. Vai acontecer a festa, vai receber a bandeirada. Jacques Laffite é o grande vencedor do Grande Prêmio da Áustria. Lá vem Arnoux, segundo colocado. Vamos ver o Piquet. Vai passar Nelson Piquet. Terceiro colocado, o brasileiro Nelson Piquet. Quarta colocação para Alan Jones. Precisa ver se o Reutemann passa. Passou Reutemann também. Piquet passou a 7 segundos. Passou Reutemann agora, 31 segundos. Ele passou e já entrou no box o Reutemann, esperando o Watson passar, confirmando a 6ª posição. O Piquet chegou a 2 segundos do Arnoux, hein? Vai para o pódio o brasileiro Nelson Piquet, que chega mais próximo do líder do campeonato, que é Carlos Reutemann. Rede Globo na Fórmula 1.
E a festa no box da Ligier, Jacques Laffite nessa grande vitória. Piquet marcando mais 4 pontos, dando um bom passo rumo à conquista do título. Bem, Reginaldo, somando tudo isso, uma corrida tranquila, mas o objetivo de Piquet foi cumprido, chegar na frente de Reutemann e retirar essa diferença, correto? Conhecendo-se Piquet, é difícil acreditar que ele realmente tenha conseguido fazer isso. Ou seja, fazer uma corrida calculada para chegar em terceiro, quarto, enfim, para marcar pontos. E ele seguiu, sem dúvida nenhuma, seguiu a orientação do projetista Gordon Murray, o projetista da Brabham, porque se há alguém que ele obedece é o Gordon Murray e ninguém mais. Aí está o Laffite, a festa, cumprimentado por Piquet. Eles, aliás, são grandes amigos, é um dos melhores amigos do Piquet na Fórmula 1, Jacques Laffite. O Piquet correu realmente com a cabeça e acabou chegando 2 segundos e 2 décimos de René Arnoux. Se pode imaginar que ele até teria condições de alcançar a segunda colocação se tivesse mais 1 ou 2 voltas de corrida. Mas a vitória de Laffite foi realmente excepcional. Ele que no campeonato, por 2 vezes já tinha sido segundo colocado, por 3 vezes terceiro colocado, agora consegue a sua primeira vitória no ano, assumindo a terceira colocação no campeonato, com 34 pontos, 5 atrás de Nelson Piquet. Um campeonato que promete muito, agora com 3 brigando diretamente pelo título e faltando apenas 4 corridas. A Holanda no próximo dia 30, a Itália no dia 13 de setembro, Canadá 27 de setembro e Las Vegas a 17 de outubro. A Ligier faz a sua festa. Guy Ligier, que saltou a mureta do boxe e foi para o meio da pista, ali está ele agora logo atrás de Piquet, passando ali de óculos, fez uma grande festa ao conseguir essa sua primeira vitória utilizando um motor Matra. A Ligier, que deixou o motor Cosworth no ano passado, passou a utilizar o Matra. Teoricamente, não tinha condições de conseguir bons resultados esse ano. Conseguiu, através da garra de Laffite, que fez esses 2 segundos lugares, 3 terceiros e agora um primeiro, e está na luta pelo título. Veja bem, uma equipe da qual não se esperava nada antes de ela começar a utilizar o motor turbo, que é o plano, o segundo estágio de vida dessa nova equipe Ligier, agora Talbot Ligier. Guy Ligier, sem dúvida, faz a sua festa e merece essa festa. Ele que convocou para a equipe, uma equipe que já desde o nascimento é considerada uma das equipes mais profissionalizadas da Fórmula 1 e que esse ano, 2 corridas atrás, convidou o ex-piloto Jean-Pierre Jabouille para ser o chefe de equipe. É a segunda corrida de Jabouille nessa posição, a primeira foi na Alemanha. Os líderes dessa prova foram Villeneuve apenas na primeira volta e unicamente pela excelente largada que ele deu. Alain Prost liderou da segunda até a 27ª. Liderou com grande categoria, ele que foi muito rápido durante todos os dias de treino. René Arnoux, que tinha a pole position, liderou a partir do momento que Prost parou, da 27ª até a 38ª, quando não conseguiu resistir à pressão fortíssima de Jacques Laffite e perdeu essa posição, manteve a segunda, apesar de algum problema de rendimento do motor, e permitiu que Laffite então vencesse a corrida. O campeonato, que agora ganha muito, realmente, com esse resultado da prova. Laffite em primeiro, René Arnoux em segundo, Piquet em terceiro, Jones em quarto, Reutemann em quinto, John Watson em sexto, apresenta a seguinte classificação. Em primeiro, Carlos Reutemann, 45 pontos. Agora, pelo regulamento, ele não mais terá que perder 3 pontos, mas esses 2 que ele marcou hoje, que são os pontos que ele teve no seu pior resultado no ano, pior, sem contar, evidentemente, os 3 em que ele não marcou pontos. Em segundo lugar está Nelson Piquet, 39 pontos e nenhum ponto para ser descontado até o final do ano. Em terceiro, com 34, Jacques Laffite. Em quarto, Alan Jones com 27. Em quinto, empatado, Gilles Villeneuve e John Watson com 21. E em sexto, Alain Prost com 19 pontos. Todos esses têm chances matemáticas de chegar ao título. Bem, aí está Niki Lauda, que conversava ali muito animadamente com o Nelson Piquet, enquanto o Reginaldo comentava. E o Lauda realmente mudou de profissão. O negócio dele não é correr mais, não. Ele é repórter. O excelente piloto Niki Lauda entrevistando Alain Prost. São as imagens finais do Grande Prêmio da Áustria, onde o brasileiro Nelson Piquet conquistou o terceiro lugar, 4 pontos. E realmente
chega muito próximo de Carlos Reutemann e a vitória de Laffite também embola tudo. Muita emoção no Grande Prêmio da Holanda, Grande Prêmio da Itália, que nós estaremos acompanhando direto para você de Zandvoort e de Monza. Tenham todos um excelente domingo. Um bom dia. Desta temporada de 1982. Niki Lauda, portanto, arranca os aplausos da sua torcida. A torcida austríaca, a torcida do seu país, a cada volta, mesmo se mantendo nessa quinta posição, de qualquer forma se mantém entre os 6 primeiros colocados no Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. A prova continua sendo liderada por Alain Prost. Em segundo, Hélio de Ângeles. Em terceiro, Keke Rosberg. Em quarto, Jacques Laffite. Em quinto, Niki Lauda. E em sexto, Mauro Baldi. Na primeira posição, portanto, Alain Prost, que agora já vai livrando realmente uma diferença muito tranquila em relação ao segundo colocado, Hélio de Ângeles. Realmente, está aumentando a diferença, que já é de 34 segundos. Agora, o Alain Prost é o único dos 6 que estão marcando pontos, é o único que motor turbo. Os outros todos tiveram problemas. E Patrick também é o único, fora o Alain Prost, o único que ainda está na pista, está em 8º lugar, vem recuperando, mas ainda não entrou entre os 6 que vão marcar pontos. E as equipes que correm com Porsche agora torcem para uma quebra de Alain Prost. Aliás, se uma dessas equipes ganhar essa corrida, será a 50ª vitória do motor Cosworth na Fórmula 1. E de uma forma inesperada, porque nessa pista, como na Alemanha do ano passado, e nas duas seguintes, a do Grande Prêmio da Suíça em Dijon e a do Grande Prêmio da Itália em Monza, o favoritismo é realmente dos motores turbos. Continua Alain Prost na primeira posição do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria, aqui no circuito de Zandvoort. Seguido por Hélio de Ângeles na segunda colocação. Em terceiro, Keke Rosberg. Em quarto, Jacques Laffite. Em quinto, Niki Lauda. E em sexto, continua mantendo bravamente a posição o italiano da Aeros com seu carro número 30, o Mauro Baldi. Faltando 10 voltas para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1, nós temos, neste exato momento, apenas 9 carros na pista concorrendo para a chegada, para a bandeirada de chegada do Grande Prêmio da Áustria. Em primeiro, Alain Prost continua mantendo a posição no Grande Prêmio de Fórmula 1 de Zandvoort. Em segundo, segue Hélio de Ângeles. Aí está a liderança de Alain Prost, mantida a partir do momento em que Ricardo Patrese sofreu um acidente, seu carro rodopiou na pista, saiu, inclusive quase causa um grave problema junto ao público, por pouco não atinge ao público, a parte do público aqui de Zandvoort. E Alain Prost aproveitou disso com seu Renault Turbo número 15 para assumir em definitivo, a esta altura, a liderança da prova, quando temos apenas 9 carros na pista de Zandvoort. Pararam, portanto, 17 outros carros desse Grande Prêmio de Fórmula 1. Alain Prost segue liderando tranquilamente, ele inclusive a esta altura nem é acossado pelo segundo colocado, o carro de Hélio de Ângeles. Faltando 9 voltas para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1. Em primeiro continua Alain Prost. Em segundo, Hélio de Ângeles. Em terceiro, Keke Rosberg. Em quarto, Jacques Laffite. Em quinto, Niki Lauda. E em sexto, italiano, Mauro Baldi. Rede Globo na Fórmula 1.
9 voltas, portanto, para o encerramento do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Segue liderando a prova Alain Prost, com seu Renault Turbo número 15. Liderança a esta altura dos acontecimentos bastante tranquila, já que segundo colocado Hélio de Ângeles não esboça pelo menos nenhum tipo de reação para tentar conquistar o primeiro lugar. Teremos aí pela previsão, portanto, uma vitória muito tranquila de Alain Prost. Em segundo segue Hélio de Ângeles, em terceiro Keke Rosberg, em quarto Jacques Lafitte, em quinto Niki Lauda e em sexto Mauro Baldi, com seu Arrows número 30. Edson Mauro, essa pista também marcou nos últimos anos, na década de 70, foi a pista que mais marcou a primeira vitória de um piloto na Fórmula 1. E era sempre uma surpresa. Isso aconteceu com Vittorio Brambilla em 1975, aconteceu com John Watson em 76, John Watson pela equipe Benz, aconteceu com Alan Jones, ainda pela equipe Shadow, em 77. E agora, com Hélio de Ângeles está aqui em segundo lugar e em Fórmula 1, antes da bandeirada, ninguém pode dizer quem é o vencedor. Realmente está aí mais uma chance de esse Grande Prêmio da Áustria marcar a primeira vitória da carreira do piloto. Seria a de Hélio de Ângeles, que realmente mereceria muito essa vitória. Faltando 8 voltas para o encerramento do Grande Prêmio de Fórmula 1. Em primeiro continua Alain Prost. Em segundo, Hélio de Ângeles. Em terceiro, Keke Rosberg. Em quarto, Jacques Lafitte. Em quinto, Niki Lauda. E em sexto está o italiano Mauro Baldi, com seu Arrows número 30. Quando o carro de Niki Lauda realmente com problemas, já vai saindo praticamente. É o carro número 7 de John Watson. Aí está a confirmação, o carro número 7 de John Watson, já que a presença do Lauda continua sendo bastante festejada pela sua torcida e realmente deu um susto para as quase 100 mil pessoas presentes aqui ao circuito de Zandvoort. Realmente é o carro número 7 de John Watson, a McLaren número 7 de John Watson, que chega aos boxes e abandona de maneira definitiva esse Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria, que agora tem rigorosamente 8 carros apenas na pista. O brasileiro Chico Serra continua realmente com um bom posicionamento. Na 8ª posição, o brasileiro Chico Serra. E o John Watson, por problemas que enfrentou no seu carro nas últimas 3 corridas, realmente vai jogando fora a melhor chance que ele teve em seus 10 anos de carreira na Fórmula 1 de conquistar um título mundial. Agora, então, com essa parada, ele está praticamente fora da luta pelo título, embora matematicamente ainda tenha grandes possibilidades. Faltam 7 voltas para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1 aqui no circuito de Zandvoort. Em primeiro segue Alain Prost, em segundo Hélio de Ângeles, em terceiro Keke Rosberg, em quarto Jacques Lafitte, em quinto Niki Lauda e em sexto Mauro Baldi, italiano, que vai inclusive surpreendendo, já que a sua cotação não era realmente das mais fortes em relação à classificação, pelo menos entre os 6 primeiros colocados no Grande Prêmio da Áustria. E ele está, portanto, na 6ª posição com seu Arrows número 30, fazendo a corrida também que pode ser considerada como boa, já que ele ocupa nesse momento a 6ª posição no Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Faltam 6 voltas para o complemento. Rede Globo na Fórmula 1. Em primeiro, Alain Prost. Em segundo, Hélio de Ângeles. Em terceiro, Keke Rosberg. Em quarto, Jacques Lafitte. Em quinto, Niki Lauda. E em sexto, Mauro Baldi. São, portanto, os 6 primeiros colocados, faltando rigorosamente 6 voltas para o complemento desse Grande Prêmio de Fórmula 1 do circuito de Zandvoort. Edson Mauro, e o Hélio de Ângeles se aproximou um pouco mais de Alain Prost. Está agora a 29 segundos. Que pode também não significar nada, porque faltando 6 voltas, é bem provável que a Renault
tenha mandado o Alan Prost aliviar um pouco, diminuir o ritmo, esperando o final da corrida. Temos agora a presença de Patrick Tambay, que assume, portanto, a 6ª posição. Patrick Tambay vai marcando de qualquer maneira um pontinho. Ele foi o vencedor da última prova no último domingo em Hockenheim, no Grande Prêmio da Alemanha. Patrick Tambay conseguiu ultrapassar a Mauro Baldi, que estava com a sua Arrows na 6ª posição, e agora assume dessa forma a 6ª posição o carro número 27, o Ferrari Turbo de Patrick Tambay. Anda agora Alan Prost, o carro de Alan Prost está parando. Está parando, perdendo também a liderança Alan Prost. O seu turbo também para e liquida, portanto, toda aquela expectativa em relação ao favoritismo dos carros turbos num circuito que plenamente era favorável a esse tipo de motor. Olha bem a reação de Alan Prost, sentindo o campeonato cada vez mais fugir das suas mãos. Ele tinha agora tudo para ganhar essa corrida e partir por uma luta como praticamente o líder do campeonato, atrás apenas de Pironi, que já está fora da luta pelo título. E em seguida, pouco depois, uma grande festa aqui no box da Lotus, que não tinha certeza ainda. Não tinha certeza que Hélio de Ângelis teria passado a líder. Patrick Tambay consegue agora levantar a torcida. Patrick Tambay, portanto, consegue levantar a torcida, enquanto que Hélio de Ângelis agora passa automaticamente, faltando 5 voltas para o encerramento do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria, a 1ª posição. E há pouquinho você falava, Reginaldo, que o Hélio de Ângelis realmente merecia conquistar esse Grande Prêmio, e vai aí por uma fatalidade, por um problema no carro do Alan Prost, que era o líder tranquilo. O Hélio de Ângelis automaticamente assume a 1ª posição do Grande Prêmio de Fórmula 1. Ele realmente merecia essa vitória, e como se diz na Fórmula 1, uma prova de Fórmula 1, um Grande Prêmio não termina antes da bandeirada. Mas aí está Hélio de Ângelis, o grande líder da competição, ele que mereceu por tudo que fez nos treinos e pelo extraordinário rendimento obtido nessa prova. Agora, é bom lembrar, o Keke Rosberg está a apenas 3,5 segundos de Hélio de Ângelis. Teremos, portanto, faltando 4 voltas para o encerramento, uma disputa, o encerramento do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 de maneira sensacional. Com Hélio de Ângelis liderando a prova, Keke Rosberg procurando também chegar a essa 1ª posição, ele que é um piloto brigador, um piloto pegador, que chega sempre entre os primeiros. Enquanto que Hélio de Ângelis, que hoje renovou o seu contrato com a Lotus, aí está ele, quem sabe, para coroar, para se premiar, e para premiar, logicamente, a Lotus, que volta a ter destaque na Fórmula 1, com uma possibilidade de receber, ao final dessas 53 voltas, a bandeirada de vencedor do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Salzburg. Hélio de Ângelis tem 26 anos, começou a correr em Fórmula 1 no Grande Prêmio da Argentina de 79. Ele disputou até agora 52 grandes prêmios. Esse é o 53º Grande Prêmio de Hélio de Ângelis, que não tem nenhuma vitória em Fórmula 1. Aliás, Edson Mauro, a Lotus não ganha uma corrida desde o Grande Prêmio da Holanda de 1968. Faltando 3 voltas para o encerramento do Grande Prêmio de Fórmula 1 aqui em Salzburg. Primeiro segue Hélio de Ângelis, liderando a prova agora Hélio de Ângelis. Surpreendentemente, Hélio de Ângelis. Em segundo está Keke Rosberg, movendo a Hélio de Ângelis uma perseguição implacável, que talvez, inclusive, provoque novas emoções em termos de ultrapassagem, em termos até de alteração no posicionamento final desse Grande Prêmio de Fórmula 1 aqui em Salzburg. Exatamente. Rosberg já está a menos de 3 segundos de Hélio de Ângelis, 2,9. Agora faltam apenas 3 voltas. Realmente muita emoção nesse final do Grande Prêmio da Áustria. Em primeiro segue Hélio de Ângelis, perseguido de perto por Keke Rosberg, e é um duelo realmente que merece a atenção de você, que gosta de emoções fortes.
já que Hélio de Ângeles continua disparado na primeira posição. Em segundo segue Keck Rosberg. Uma perseguição implacável. Faltando 3 voltas para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Zandvoort. Keck Rosberg na segunda posição, em terceiro Jacques Laffite, em quarto está Patrick Tambay, em quinto Niki Lauda e na sexta posição volta a ser ocupada agora pelo italiano Mauro Baldi. O brasileiro Chico Serra é o 8º colocado. Faltando 2 voltas para o encerramento do Grande Prêmio de Fórmula 1 aqui em Zandvoort. Passaram Hélio de Ângeles e Keck Rosberg. E a perseguição continua na base do visual. 2 segundos e 45 centésimos. Aí está o detalhe do Reginaldo Leme. Em primeiro continua Hélio de Ângeles, ocupando a primeira posição. Atrás dele, numa grande perseguição, Keck Rosberg, procurando ocupar, logicamente, a grande posição de destaque, a bandeirada de vencedor do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. Em primeiro continua Hélio de Ângeles, em segundo Keck Rosberg, em terceiro Jacques Laffite, em quarto Patrick Tambay, em quinto Niki Lauda, em sexto Mauro Baldi. E o brasileiro Chico Serra está também com grande destaque na 8ª posição do Grande Prêmio de Fórmula 1. Segue Hélio de Ângeles liderando a prova. Faltando 2 voltas para o complemento do Grande Prêmio de Zandvoort na Áustria. Keck Rosberg continua movendo aquela perseguição implacável. O Hélio de Ângeles mantendo uma postura muito boa. E Keck Rosberg chegando, procurando realmente conquistar a primeira posição. A perseguição do visual, a perseguição realmente do jeito que a torcida austríaca está aplaudindo. E realmente gosta. Muita emoção no final da corrida. Uma briga entre 2 pilotos que não tem nenhuma vitória na Fórmula 1. 2 pilotos muito rápidos e de equipes que correm com os mesmos motores. Grande com uma chegada muito equilibrada. É o que se espera para essa volta final da corrida. O brasileiro Chico Serra agora alcança a 7ª posição. Aí está Chico Serra também realizando uma bela corrida hoje com o seu Fittipaldi. Faltando 1 volta para o complemento do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria. Uma perseguição maravilhosa para mexer com os nervos dessas quase 100 mil pessoas presentes ao circuito de Zandvoort. Hélio de Ângeles na primeira posição, Keck Rosberg na segunda posição. Vamos todos acompanhar. Não falta quase nada para o Rosberg tentar uma ultrapassagem. Hélio de Ângeles continua na primeira posição, Keck Rosberg procurando justamente o momento exato para tentar uma ultrapassagem, quem sabe agora. Hélio de Ângeles ainda na primeira posição, ele vai mantendo a primeira posição. Em segundo, Keck Rosberg, é um final de Grande Prêmio da Áustria realmente com grandes emoções. Na última volta, Hélio de Ângeles liderando a prova, Keck Rosberg procurando ultrapassá-lo de todas as formas possíveis e imagináveis. Só que realmente Hélio de Ângeles é muito técnico. E Keck Rosberg, apesar da sua bota firme, agora tenta, mas não consegue novamente botar pelo menos o pico. Em primeiro continua Hélio de Ângeles, Keck Rosberg imóvel numa perseguição muito grande. Vem Keck Rosberg, atenção, vamos ver, ganhou Hélio de Ângeles. Em primeiro, Hélio de Ângeles. Em segundo, Keck Rosberg. Um final de prova emocionante. Hélio de Ângeles, portanto, na primeira posição, conquistando o seu primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1. Há muitos anos não se vê um final de corrida como esse na Fórmula 1. A festa que faz a Lotus aqui na frente e o Hélio de Ângeles com os 2 braços erguidos dentro do carro. E o Keck Rosberg chegando uma roda atrás. Foi uma atitude de Hélio de Ângeles na segunda curva antes do final é que provocou essa vitória e impediu a passagem de Keck Rosberg nessa última volta. Um extraordinário final de corrida e com Chico Serra na 7ª colocação. Em primeiro, portanto, Hélio de Ângeles. Em segundo, Keck Rosberg. Em terceiro, Jacques Laffite. Em quarto, Patrick Tambay. Em sexto, Niki Lauda. Em quinto, Niki Lauda, digo. Em sexto, Mauro Baldi. E em sétimo, brasileiro Chico Serra. Grande Prêmio de Fórmula 1 da Áustria. Conquistado, portanto, por Hélio de Ângeles. Com seu Lotus número 11.
num final de prova maravilhoso que arrancou o aplauso no grande público das quase 100 mil pessoas e repete agora o momento decisivo. Está aí, portanto, para você um momento decisivo em que Hélio de Ângelis cruzava a bandeirada final, recebendo, portanto, os aplausos do público, e ao seu lado Keck Rosberg, os dois grandes protagonistas do encerramento da prova aqui na Áustria. Rede Globo na Fórmula 1. Falou. Agora é o sexto, com 22 pontos. Em sétimo estão Patrick Tambay, Ricardo Patrese e René Arnoux com 19. Em oitavo, Nelson Piquet com 17 pontos. Chico Serra foi o sétimo colocado no Grande Prêmio da Áustria. Aí está, portanto, a imagem final já no pódio, recebendo as honras de vencedor do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. O italiano Hélio de Ângelis com seu Lotus número 11, Lotus negro, que volta realmente a ser destaque na Fórmula 1, a Lotus com essa vitória de hoje de Hélio de Ângelis. Eu confirmo, em primeiro Hélio de Ângelis, em segundo Keck Rosberg, em terceiro Jacques Laffite, em quarto Patrick Tambay, em quinto Nick Lauda, em sexto Mauro Baldi e em sétimo o brasileiro Chico Serra com seu Fittipaldi número 20, realizando realmente um outro bom desempenho hoje no circuito de Zandvoort, no Grande Prêmio da Áustria. Esta que foi a 13ª prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. A próxima prova será no dia 28 de agosto, com o Grande Prêmio da Suíça, no circuito de Dijon-Prenois. Estamos complementando mais esse trabalho para a Rede Globo. Bom dia, amigos. Alô, teste. Alô, teste, alô, teste.